Bem, continuando o nosso conteúdo sobre o iluminismo, agora aplicado a algum processo de revolução mesmo, de prático, a gente vai estudar sobre a independência dos Estados Unidos, né? Que a gente já estudou a Revolução Inglesa, que é um exemplo aplicado das ideias do iluminismo, mas agora que a gente já conhece mais esse direito de igualdade, de liberdade, que é o que o iluminismo prega, a gente vai entender ele aplicado na Revolução dos Estados Unidos, que acontece lá em 1773, 1774, 75. Mas antes da gente começar esse processo, eu vou dar umas dicas de filmes para vocês, tá bom? Não é tarefa, não tá valendo nota, mas vocês estão aí em casa sem fazer nada. Às vezes liga um Netflix, não sabe o que pôr, vou dar uma dica de filme legal que talvez combine com o conteúdo e vocês gostem, tá? Vocês lembram que na última aula do Iluminismo eu falei sobre os reis, né? Eu disse que tinha lá três tipos de líderes. O Montesquieu dizia que existia o líder da república, aí tanto faz se é presidente ou primeiro-ministro, mas que a república é um modelo de organização de um líder, né? Que é eleito pelo povo, onde o povo inteiro, na verdade, é o líder, né? E escolhe um representante. Você tem o sistema da monarquia, onde o rei obedece às regras, e você tem o despotismo, onde você tem um líder que não obedece regras, né? E é importante a gente lembrar que os iluministas, eles eram contra o antigo regime, porque no antigo regime os reis sempre trabalhavam sem seguir regras, né? Eles eram déspotas, e é por isso que os iluministas detestam monarcas déspotas, que são os monarcas que não seguem regras. Agora, o iluminismo ele não dizia que tinha que acabar a monarquia. Ele dizia que a monarquia tinha jeito desde que o rei não fosse déspota. Como que o rei tinha que ser para os iluministas gostarem dele? O rei tinha que ser um déspota esclarecido. Olha só que doideira. O que é um déspota esclarecido? Pode ser um rei que não segue regras, mas que dentro dele ele tem um princípio moral, filosófico, ético, que seja um cara que siga a filosofia, siga a ciência, siga o preceito da moralidade, né? Enfim, ele tem ali essa ética embutida dentro dele, né? E aí, o Voltaire, o Montesquieu, eles fazem várias obras, eles produzem obras explicando como um déspota esclarecido tinha que ser. Vou dar uma dica para vocês de filme. Catarina a Grande é a história de uma rainha russa que viveu lá mais ou menos nessa época, no século XVIII. Ela herda o reino e, sendo mulher, no século XVIII, ela consegue manter a Rússia, transformar a Rússia num país maravilhoso ao seu domínio. O filme mostra como que ela manipulava os homens, como que ela tinha capacidade de argumentar, como que era a estrutura do governo. O filme é maravilhoso, conta a história de uma mulher forte. Esse é para filme que gosta de mulher que manda ver e sabe o que faz. Isso para quem quer aprender sobre déspotas esclarecidos, como que é um rei bom, né? Tem a Maria Antonieta, que é um outro filme legal. A gente vai estudar sobre a Revolução Francesa e a gente vai mostrar como que a população se irritava com os reis, porque os reis esbanjavam o dinheiro que o povo pagava de imposto, né? Então a Maria Antonieta é um outro exemplo, é um outro filme. A Catarina, eu acho que só tem disponível para quem tem a plataforma da Globo, do Globoplay. Ou a gente torce para passar na Globo aí na TV aberta, tá? A da Maria Antonieta tem no Netflix, eu acho. Ou tem no YouTube, se você procurar. A Maria Antonieta é da França e ela é um exemplo de luxo, grandeza, de desperdício de dinheiro. Então vocês veem lá pérolas, ouro, diamante, vocês veem tecidos caríssimos, vocês veem camas gigantescas, palácio maravilhoso, né? Você vê todo o desperdício do governo francês. E aí você entende porque que o povo se revoltou, né? E o terceiro filme que eu vou falar pra vocês é um filme que se aplica para esse conteúdo de hoje, que é a independência dos Estados Unidos. O filme se chama O Patriota, tá? Vocês já devem ter visto em algum lugar. É um filme do Mel Gibson, conta a história de um fazendeiro lá no sul dos Estados Unidos, Carolina do Sul, mais ou menos, que ele lutou na Guerra de Secessão. E daí ele vai lutar na guerra. Ele lutou na guerra ele tá lutando na guerra da independência, ele vai perder os filhos pra guerra. E aí ele vai lutar e o exército inglês vai estar destruindo as fazendas, invadindo o território.
E a história é muito legal porque conta a história do Mel Gibson, que é uma história de família, que é a ideia do filme, e também conta um pouquinho da história do processo de independência dos Estados Unidos que a gente vai estudar hoje. Beleza? Boas dicas aí. Quem quiser assiste, quem não quiser não tem obrigação, tá bom? Só pra vocês passarem bem o tempo. Agora, sobre a independência dos Estados Unidos, eu vou ser bem curto, não vou me prolongar muito, até porque no livro são 3 páginas só que tá falando, eu também não vou dar muitos detalhes, tá? Uma coisa que o livro não traz, que eu acho que é importante vocês saberem, é que o comércio americano era muito rico nessa época, tá? Os colonos, sem o controle da corte inglesa, quem morava nos Estados Unidos tinha um comércio seu, ganhava muito dinheiro, construía os seus navios e ia fazendo comércio e ia lucrando sem pagar imposto nunca para a Inglaterra, né? Os Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, quem vinha para cá colonizar dava quase que tudo para Portugal, porque Portugal era uma metrópole que estava ali sempre sugando o dinheiro do Brasil, né? A Inglaterra não. A Inglaterra, como os Estados Unidos era quase tudo um deserto, a Inglaterra vai deixar o colono vivendo lá, não vai cobrar imposto alto, não vai impor muita regra, não vai dizer quem tem que ir para lá, tanto que muitos dos que vão para lá é gente fugindo de perseguição. E o povo vai lá, trabalha, lucra, tal, não sei o quê. E depois de algumas décadas, depois de alguns séculos, a Inglaterra inventou de cobrar imposto dos americanos. Por quê? Porque um pouco antes houve a Guerra dos 7 Anos, era uma guerra entre Inglaterra e França por domínio de algumas colônias também, né? Então notem que nesse período, já em 1700, a gente tem as disputas por territórios, né? Inglaterra e França eram 2 grandes potências e elas vão brigar o tempo todo. Os ingleses e os franceses se odeiam até hoje, tem uma rivalidade imensa, porque eles sempre estão lutando um contra o outro por território, a não ser na Guerra Mundial. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial eles ficaram juntos, mas tirando isso, eles estão sempre um lutando contra o outro para ver quem tem mais territórios. E a França tinha perdido a guerra. Só que a Inglaterra gastou muito dinheiro, ficou muito defasada, prejudicada financeiramente por conta da guerra. Então o que a Inglaterra fez? Para conseguir recuperar a grana, eles começaram a cobrar imposto dos Estados Unidos. Isso em 1770, né? Então, os caras já estavam lá 200 anos colonizando os Estados Unidos. E em 1770, a coroa portuguesa quis cobrar imposto porque viu que tinha um comércio ali acontecendo. A gente chama de comércio triangular. Os Estados Unidos ficava muito rico levando o que ele produzia para a África ou para a Europa e depois voltando com os produtos desses lugares para os Estados Unidos para poder revender. Então, eles lucravam nas 2 viagens. Isso era ótimo para eles, nas 3 viagens, porque às vezes eles iam para a África, depois iam para a Europa, depois voltavam para os Estados Unidos, né? Às vezes iam direto para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para a África, às vezes direto para a Europa, enfim. Era muito lucrativo para eles. E aí quando a coroa quis taxar, aí eles se rebelaram, né? E aí é baseado no que o iluminismo ensina, e eu disse para vocês na aula passada sobre o liberalismo, né? Porque o liberalismo diz que o governo tem que investir o mínimo, o governo tem que influenciar o mínimo possível na economia. Então os caras estavam lá comercializando sem influência de ninguém, fazendo o mercadinho deles e tal, e de repente chega a Inglaterra querendo pôr lei, querendo pôr cobrança, né? Vou falar aqui o nome, as principais, em 1764... foi a lei do açúcar, tá? Não era só açúcar, tem esse nome, mas era taxado vários produtos ali, vinho, que eles levavam demais, a cana que eles produziam, a lei do selo em 1765, que fazia com que todo documento que saísse tinha que ser taxado, né? Tinha que pagar um imposto no documento, e eles usavam muito, porque não tinha e-mail, não tinha telefone igual hoje, então todas as comunicações eram por correspondência, né? Por carta. E aí tudo passou a ser taxado, todo documento tinha que ser pago. Então era absurdo para eles isso. Pra gente hoje é uma coisa natural, a gente paga um absurdo em qualquer documento aqui no cartório, mas naquela época para eles não, tá? Teve a lei do chá em 1773, que aí foi o estopim. Quando começou a lei do chá, os Estados Unidos fabricavam seu próprio chá, plantava aqui, colhia, bebia quando queria, não era viciado em chá igual os ingleses. Mas o que acontece? A Inglaterra tem a Companhia do Chá das Índias. Então lá da Índia eles têm chá pra caramba. Então eles obrigam o mundo inteiro a tomar chá. É por isso que nas propagandas é tão comum você ouvir falar chá da tarde, de manhã toma um chazinho, chá aqui, chá à noite, chá de manhã. Você quer tomar chá o dia inteiro, porque a Inglaterra ela sempre tentou enfiar chá goela abaixo em todo mundo. O mundo inteiro tinha que tomar o chá.
E realmente, a Inglaterra vendeu chá para o mundo inteiro, ficou muito rica vendendo chá e eles têm muito orgulho do chá deles, inclusive, né? Mas os Estados Unidos não gostou. Porque aí os Estados Unidos ia ter que parar de produzir, vender e comprar o chá que eles tinham, que era lucrativo para eles, e só gastar dinheiro com o chá da Inglaterra. Então, foi por isso que no dia 16 de dezembro de 1773, os colonos que já estavam putos com todas as leis que estavam sendo impostas a eles, invadiram à noite um navio, todos vestidos de índio, né? Porque se a câmera pegasse, brincadeira, não tinha câmera não, mas se alguém pegasse, eles iam achar que era índio. Invadiram o navio, derrubaram todo o chá no mar e é famoso esse dia como a festa do chá, tá? Porque os colonos estavam ali manifestando, notem, vândalos, né? Hoje em dia você diria que é vândalo, mas naquela época eles estavam defendendo o direito deles. Por isso que muita gente ainda hoje, a gente chama de vandalismo, mas eles estão defendendo o direito deles, mas naquela época eles derramaram todo o chá no mar. A Inglaterra ficou pé da vida. A coroa britânica falou, então não tem mais conversa, eu vou mandar para ir hoje o meu exército. Então, os ingleses mandaram o exército para os Estados Unidos, os americanos já viram que não ia ter que ser na bala. E aí a gente pode resumir a Guerra de Independência como uma guerra entre os americanos, tanto os do norte quanto do sul, porque eles eram diferentes. Os americanos do sul, eles viviam do plantio, então eles plantavam muito algodão, muita cana, muito açúcar, produziam rum, né, produziam açúcar, outra coisa, madeira, eles tinham demais. E os do norte eram mais industrializados, tinham mais fábricas, né? Tinham mais... eles pegavam esses produtos do sul, né, para fabricar, né? Então nota que um tá ligado com o outro, é bem legal isso, porque vocês vão ver que eles estão sempre se ajudando e hora ou outra, às vezes eles brigam entre si também. Mas o que acontece? Todos eles, as 13 colônias que tinham, elas se juntaram e lutaram contra a Inglaterra. E o exército inglês estava ali nos Estados Unidos lutando contra os Estados Unidos, né? E aí o filme mostra o exército inglês chegando nos Estados Unidos, queimando as casas dos fazendeiros, porque basicamente, gente, os colonos eram fazendeiros todos, né? Então eles estavam plantando alguma coisa, produzindo alguma coisa, ou então eles eram donos de fábricas, né? E aí, o que os ingleses faziam? Chegavam e tacavam fogo, ou na fábrica ou na fazenda, né? Era um jeito de mostrar que quem manda é a Inglaterra ou paga ou você tá ferrado. A Guerra da Independência, ela acontece tecnicamente em maio de 1775, tá? Então, a guerra na festa do chá em 73, mas demora 2 anos aí. A Inglaterra manda o exército vai lá, apronta várias coisas, e é só em 1775 que a guerra começa, né? Tanto que é em 1776, no dia 4 de julho, que eles escrevem a Declaração da Independência. Tecnicamente, para os americanos, é nesse dia que eles estão independentes. Eles escreveram lá, agora os Estados Unidos é independente, tal. A Inglaterra vai lutar nessa guerra com os Estados Unidos muito tempo. A Inglaterra estava ganhando. O que a Inglaterra não contava? Era que os franceses, que elas tinham vencido há alguns anos atrás, na Guerra dos 7 Anos, iam ajudar os Estados Unidos. O exército francês chega nos Estados Unidos, junto com os americanos, luta contra a Inglaterra e expulsa os ingleses de lá. É por isso que os Estados Unidos é tão próximo culturalmente da França. Se você for prestar atenção, aqui no Brasil a gente aprende o nosso idioma português e o inglês, porque a gente é aliado dos americanos. Lá nos Estados Unidos eles aprendem o inglês, que é o idioma deles, e aprendem o francês. Por que o francês, professor? Por causa dessa... Se você for ver os grandes livros que eles leem, as grandes peças que eles apresentam no teatro são obras de origem francesa, né? O francês influencia muito eles, tá? Então, depois que os franceses ajudam o exército, expulsam os ingleses, aí eles começam a pensar em como que eles vão organizar o país. Tem uma coisa que é interessante da gente falar, porque tem que ser dito. Essa guerra de colonos, uma guerra de fazendeiros, de homens que tinham dinheiro, de donos de empresa, tá? A gente não tá falando de uma guerra da população inteira. Para os negros mesmo, não fez diferença nenhuma, porque os Estados Unidos conseguiu ficar independente, mas continuou tendo escravidão, né? Para as mulheres não passaram a ter direito a voto. Os Estados Unidos virou uma república, mas não tiveram direito a votos, né? Então, assim como a Revolução Inglesa que a gente estudou, a independência dos Estados Unidos, ela vai tirar os nobres do poder e vai colocar a burguesia. Lembra que eu falei? Todas as revoluções que a gente vai estudar esse ano são revoluções onde
A burguesia estava ali sofrendo e a nobreza maltratando ela. Aí a burguesia vai dar um golpe e a burguesia vai assumir o poder e dessa vez oprimir quem é pobre, entendeu? Então hoje a gente vive uma sociedade onde a burguesia está no poder, essa classe, né, de comerciantes, de economistas, de financeiros, esses caras estão no poder e o pobre está aqui embaixo sendo oprimido, né? Naquela época não, naquela época era a burguesia que estava sendo oprimida pela nobreza e aí a burguesia toma o poder e assume. Isso acontece nos Estados Unidos agora, porque quem que era a burguesia lá? Eram os homens ricos eram os fazendeiros e os empresários. Esses caras vão assumir o poder. Na Inglaterra é a mesma coisa, na Inglaterra quem tirou o rei foram os burgueses, os presbiterianos lá que eu te falei, né? Que são esses caras que estão enfiando chá no nariz dos Estados Unidos. Na França, que a gente vai estudar também, o rei cai para assumir a burguesia francesa. Então, basicamente todas as nossas evoluções seguem o mesmo roteiro. Na classe social saem os nobres, os reis, as rainhas, né? E assume a burguesia. Às vezes eles mudam o país para república, às vezes eles continuam sendo monarquia, mas a classe social mudou. Nessa sexta agora, jovens, eu vou falar para vocês fazerem o restante das atividades que a gente não fez semana passada. A atividade número 4, tá? A atividade número 5 e a atividade número 6. Vou explicar elas bonitinhos para vocês, tá? É muito fácil. A 4 traz um trecho da independência e pergunta lá quais são os direitos inalienáveis e quem é responsável por assegurá-los. Então vocês veem aqui. O que é direito inalienável? São direitos que não dá para tirar da gente, tá? Alien. Pensa o que é um alien. Mora fora o alien tá longe, né? Tá fora daqui, né? Por isso que o direito, ele é inalienável. Não dá para ele ficar fora. O direito tá dentro da gente. Quando a gente nasce, o direito tá aqui dentro. Que direito que é? Aí olha lá no texto, é fácil, tá? Mas é o direito que a gente tá falando aqui há muito tempo. Já na 5, você tem um outro texto que traz 2 trechozinhos, tá? O primeiro trecho fala sobre os negros e o segundo trecho fala sobre o comércio, né? O que ele está dizendo aqui no texto? Ó, que para os negros a independência não significou nada. O negro estava preso na senzala antes da Revolução da Independência Americana e ele continuou preso na senzala depois, tá? Os negros só conseguem a liberdade centenas de anos depois. Graças ao outro presidente lá na Guerra de Sucessão, mas enfim. Nós vamos estudar isso aí mais pra frente. Aí depois ele fala aqui, ó. Tanto isso é verdade que aumentou a produção de algodão e os caras começaram a comprar mais negro. Começou a aumentar o trabalho escravo, né? A independência, ela não diminuiu a escravidão, ela aumentou a escravidão. Porque esses colonos agora não estavam livres, não precisavam pagar imposto. Eles podiam pegar dinheiro e investir em escravo para poder trabalhar na fazenda, investir em mais matéria-prima, mais mão de obra, enfim, né? Então, a gente tá aqui, é bonito ver os americanos falando, liberdade, o mundo da liberdade, a gente conseguiu liberdade para quem? Liberdade para quem era branco, né? Liberdade para quem era rico. As mulheres não participavam da república. Os indígenas que eram perseguidos, mortos e expulsos do próprio território deles, eles não participavam da revolução, eles não participaram da república. Os negros continuam presos na senzala. Então, independência, é liberdade até a página 2. É liberdade para os homens, para os brancos, para os ricos, né? Então, esse é o impacto social, tá? Às vezes você ouve essa palavra social, você se perde. Impacto social. Que impacto teve na sociedade? A independência fez aumentar o trabalho escravo e aumentou o número de escravos na sociedade americana, né? Eram escravos, mas eram parte da sociedade. Então, o aumento do comércio de algodão e tabaco levou ao aumento da quantidade de escravos. E aí a 6 traz o último tema, que é um tema complexo. O livro não traz explicando direito. Eu normalmente costumo falar profundamente disso, mas eu também vou explicar aqui superficialmente também para não confundir muito a cabeça de vocês. Quando eles conseguiram a independência, beleza, conseguimos a independência. E agora, qual vai ser a Constituição? O que acontece normalmente? O país se junta e faz uma Assembleia Constituinte onde eles escrevem a Carta de Direito, que é a Constituição, é o livro de regras de todo o país. Eles tinham um problema, porque é o seguinte, os caras mais ricos estavam no norte, os donos das fábricas, mas os donos da fazenda também eram ricos. Os caras de cima eram todos brancos, não tinha negro trabalhando na fábrica. Na fábrica trabalhavam os imigrantes, alguns da Inglaterra, alguns da Irlanda, da Escócia, né?
No sul, não. No sul só tinha negro escravo. Então, o norte queria, por exemplo, trabalho livre, remunerado. E o sul queria trabalho escravo. Então, eles tinham ideias diferentes. Alguns tinham um pensamento sobre liberdade, outros tinham outro pensamento. Então, o modo de pensar dessas colônias eram diferentes. Eles tinham duas opções. Ou cada colônia ia ter a sua independência, ia ter o seu próprio regra, e ia ser um paísinho pequeno, igual é na América do Sul aqui. Aqui a gente tem o Brasil é um país grande, mas tem vários países pequenos. Ou então eles iam seguir uma lei só, ia ser um país grande, todas as 13 colônias juntas. E eles tiveram que escolher entre um dos dois. Quais vocês escolheriam aí? Fala pra mim, vocês preferiam ser um país com as suas ideias e a sua independência, mais fraco, porque é pequeno? Ou você ia ser um país grande e forte, mas tendo que seguir uma regra só que às vezes você não concorda? Qual dos dois você preferiria? Responde aí embaixo nos comentários. Aqui embaixo nos comentários. A A pergunta assim, ó. Aqui na A. Pergunta assim, ó. Por que... Vamos ver se dá pra dar uma melhorada aqui. Por que havia resistência à adoção de um governo centralizador? Por que não podia ter uma lei só para todo mundo? Por quê? Por que eles não queriam isso? Né, gente? Porque aí, o cara que tá lá morando, ele não ia ter autonomia. Às vezes, eu tô aqui, sei lá, imagina que eu tô lá nos Estados Unidos, eu sou da Carolina do Sul, e eu não concordo com o cara lá de Washington, né? Ele fala que é proibido, sei lá, minoridade penal, aborto, legalização da maconha, porte de arma, beber de dirigir, por exemplo. Tem essas coisas que é diferente, eu não concordo, ele quer essa lei e tal, aí a gente discorda tal, eu tenho que seguir a lei dele. Então eles não queriam por isso, porque os estados eles iam perder a autonomia de poder dizer, olha, essa é a minha lei, eu sigo desse jeito, né? Em compensação, se cada estadozinho tivesse a sua lei e tivesse o seu próprio governo, seria um paísinho pequenininho. E a Inglaterra podia chegar lá e tomar de volta, porque é só um paísinho pequenininho, entendeu? Então eles tinham... A pergunta, qual era o medo de ser uma regra para todo mundo? Era o medo de perder a autonomia dos estados. A B pergunta aqui, e fragmentar? Expunha o quê? Qual era o risco? O risco da Inglaterra, o risco do Canadá, podia tomar, estava na fronteira. A Espanha tinha um reino gigantesco abaixo, né, no México, na Flórida, na Califórnia, era tudo da Espanha. E aí eles também tinham medo de perder para a Espanha. A Espanha era o grande reino na época. E aí qual foi a solução que eles encontraram? A Constituição de 1787, ou seja, aí 10 anos depois da independência, ela vai trazer uma confederação. Olha só, é um país só, os Estados Unidos, só que cada estado é um país só, os Estados Unidos. Tem um presidente que é o presidente de todo mundo, tá? Se você for pensar assim, ele é centralizador, não é? Do jeito que o pessoal tava com medo. Centralizador, forte, democrático, o povo escolhe esse presidente. O presidente dos Estados Unidos é eleito pelo povo, mais ou menos parecido com a gente, um pouquinho diferente, mas é o povo que vota, quem quer votar lá. E só que cada estado tem sua própria lei. Então tem estado nos Estados Unidos que tem o aborto legalizado, tem estado que o aborto é proibido. Tem estado que a maconha é legalizada, tem estado que a maconha é proibida. Tem estado que o porte de arma é legalizado e o porte de arma é proibido. Tem estado que tem pena de morte e tem estado que não tem pena de morte. Cada estado tem as suas próprias regras feitas pelos seus governadores e tal, que representam o interesse do povo daquele estado. Você tá me entendendo? Assim, se eu sou a favor de alguma coisa, mas o meu estado não tá, eu vou e mudo pro outro, né? Você tá entendendo? E eu tô dentro do mesmo país ainda. Essa ideia de confederação mantém uma federação unida e forte, só que os estados têm a sua autonomia. É diferente daqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que é lei para um é lei para todos os estados, independente. Os estados não têm tanta autonomia assim. Tá bom? Entenderam? Eu acho que vocês entenderam todo o capítulo. O que é importante entender sobre a independência, vocês entenderam, tá? Vocês conseguem fazer todas as questões. Revisando aqui, tá? Inglaterra começou a cobrar imposto, sendo que nunca cobrou na vida. Os caras que tinham que pagar o imposto nos Estados Unidos não gostaram, fizeram revolução, se juntaram com os franceses. A Inglaterra perdeu, os Estados Unidos se tornou um país, tá? Estabeleceu um regime de confederações. A gente chama de Estados Unidos da América. Cada estado tem a sua autonomia, mas todos seguem o mesmo presidente, a mesma unidade de país. Beleza? Terminamos o capítulo, então. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo durante a semana, principalmente na sexta, que é o nosso dia, viu? Um grande abraço, um beijo e bons estudos. Tchau, gente!